o final do tempo do fim. Hoje em dia estamos vivendo o fim dos tempos. A humanidade está a um passo da eternidade. Qual será o teu futuro eterno? O fim do século. Em Mateus 24 lemos sobre uma conversa que o Senhor Jesus teve com os discípulos antes de morrer e ressuscitar e, portanto, até mesmo antes da existência da igreja. Os discípulos lhe fizeram 3 perguntas relacionadas com o futuro de Israel. Ao responder, o Senhor lhes disse como o templo seria destruído, assim como ocorreu mais tarde quando o general Tito invadiu Jerusalém no ano 70. Com a destruição do templo, consumou-se o final do período mosaico e começou o período messiânico. As outras 2 respostas se referiam aos sinais prévios à sua vinda e ao fim do século. Após responder essas coisas detalhadamente, o Senhor se concentra nesse dia conhecido como o Dia do Senhor, descrito por Joel, Zacarias e outros profetas. Ele diz claramente que esse dia seria depois da grande tribulação. Ele diz que nesse dia ele dará ordens aos anjos para reunirem os escolhidos de um extremo do céu até ao outro. A palavra céu desse texto é Oranós, que é o terceiro céu, conhecido também como a morada do Pai, onde os escolhidos, a igreja, estarão morando. A partir do versículo 32 o Senhor Jesus dá uma indicação de quando esse fim do século começaria. Em grego, aion, significando o final de uma era, também referido como tempo. O sinal é o florescimento da figueira que hoje em dia conhecemos como a independência do atual Estado de Israel. Isso ocorreu no dia 14 de maio de 1948. O transcorrer do fim do século. Desde 1948 até hoje em dia a humanidade tem continuado com sua vida. Isto é, todos continuaram se casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, tendo filhos e educando-os, etc. Mas então, o princípio das dores começou a ser notado a nível mundial. Em 2001, um evento sacudiu o mundo. Uma falsa bandeira impensável até então paralisou o mundo e serviu como justificativa para que uma guerra atroz começasse. Essa guerra sacudiria muitos países e permitiria que os invasores dessas nações saqueassem as suas riquezas e matassem sua gente, devastando tudo no seu caminho. Outras guerras foram levadas a cabo em outras frentes, como a econômica, a energética, a cibernética, a sanitária, etc. Foram se incrementando a injustiça, a fome, os enfrentamentos étnicos, os experimentos com armas não convencionais, armas biológicas, e assim por diante. A guerra psicológica e ideológica contra a humanidade também recebeu um grande impulso. Houve muitas mudanças na sociedade e sempre para pior. Porém, em geral, muito pouca gente se apercebeu, até que de repente, em março de 2020, os cidadãos do mundo inteiro foram presos em suas casas, sem ter cometido nenhum delito e sob uma justificativa que nem sequer ficou demonstrada. Enquanto isso, em todos os países, foi-se avançando em uma direção que mostra evidências de que há um governo supranacional controlando todo o cenário e trabalhando para impor uma tirania sem precedentes na história da humanidade, tal como disse o Senhor Jesus que ocorreria. Na Bíblia encontramos a confirmação de que isso é assim. Daniel escreveu a respeito disso entre os anos 540 e 530 a.C., quando descreveu o 4º animal, que representa um império. Esse animal é o último governo humano sobre a Terra antes da vinda de Cristo para instaurar o seu reino milenar e enviar o anticristo e o falso profeta vivos para o lago de fogo. Daniel diz assim: o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Não é preciso dar exemplos do que já se vislumbra quanto à crueldade e à destruição que esse governo causará, porque já se sente a sua ação. Neste último período, desde março de 2020 em diante, já se viu um aumento no número de leis que foram impostas, inclusive de forma bastante discutível, violando os direitos fundamentais mais básicos das pessoas. Uma forma inovadora pela qual determinados decretos têm sido aprovados foi misturar um assunto positivo com outro negativo na mesma proposta de lei. Por exemplo, a aprovação de um aumento nas aposentadorias e a implantação de medidas absurdas quanto à sexualidade humana. Isso forçou os partidos da oposição a votarem a favor porque, se votassem contra a lei de sexualidade, eles fechariam também as portas para o aumento das pensões dos idosos aposentados, que são a maior parte dos votantes desses partidos. Em outras palavras, pode-se mostrar como se impõe o que se conhece como o Estado de Direito, que não é outra coisa que o governo por meio de decretos arbitrários.
O final do tempo do fim. O Senhor Jesus chamou esse tempo prévio à grande tribulação de princípio de dores, fazendo um símile com as dores de parto, que começam de forma suave e espaçada e vão aumentando até chegar ao parto. O intervalo entre cada espasmo também se encurta, até chegar a um ponto de dor constante de alta intensidade. Isso é o que a humanidade tem vivido desde 1948 e com maior ênfase desde 2001. O aumento de crises constantes e variadas está sendo tão assustador que os suicídios estão se multiplicando. A loucura se espalha como uma praga e o número de pessoas que optam por ignorar a realidade e abstrair-se aumenta porque a realidade é muito dolorosa e muitos não a aguentam psicologicamente. Isso mostra que já estamos no final do tempo do fim, entendendo como tal o fim do século ao que o Senhor aludiu quando falava com os discípulos. Quanto durará esse princípio de dores? Ninguém sabe esta resposta, tal e como ocorre em um parto. Alguns duram mais e outros menos, mas, sem dúvida que são algo duro de enfrentar, e é necessário que aconteçam para anunciar que o parto se aproxima. Neste caso, esse tempo está servindo para que os que estão dormindo acordem, se é que realmente buscaram a Deus algum dia, e também para que os incrédulos vejam evidências de que o que a igreja prega é verdade. Hoje em dia, a igreja está sendo crivada. Pode-se ver com tristeza que muitos que diziam crer na realidade não são verdadeiros crentes, mas sim religiosos que confiam na sua própria santidade, feita à sua medida. Isso, porém, não faz com que eles sejam membros da Igreja de Cristo. Para ser verdadeiramente Igreja de Cristo é preciso crer nele. Isto é, crer que realmente precisamos de um Redentor, porque os nossos pecados nos separam de Deus. Se não há pagamento pelo pecado, não podemos estar na sua presença. Mas o ser humano não tem com o que pagar pelos seus pecados e por isso Cristo o fez, consumando na cruz o sacrifício exigido. Todo aquele que crê que pode passar pela grande tribulação e sair vitorioso por ter sofrido muito e com isso ter pagado pelos seus pecados, não passa de um mero religioso incrédulo que não creu que a obra de Cristo foi consumada. Esse é o processo de criva pelo qual a igreja está passando hoje em dia. E depois do princípio de dores, consideremos que depois do princípio de dores vêm as dores em si. Isto é, após esse tempo no qual ouvimos, por exemplo, de rumores de guerras, haverá um tempo, descrito em Apocalipse 6, em que já haverá guerra real e o cavaleiro que causará a guerra generalizada fará que as pessoas se matem umas às outras, tirando a paz da terra. Essa matança será de todo tipo. Haverá guerras, mas também ocorrerá que algumas pessoas matem a outras por um pedaço de pão. Observando os textos bíblicos, poderíamos dizer que este tempo que estamos vivendo são o princípio de dores, que serão seguidos pelas dores em si e no final, virá o parto esperado. Se compararmos tudo isto com uma gestação humana, veremos que as dores iniciais são incômodas no começo e mais para o final são dolorosas. Gera-se uma expectação porque se sabe que o trecho mais difícil está chegando. Esse trecho são as dores do parto em si. Isso é o que vai acontecer com a humanidade na grande tribulação. Haverá uma grande dor, como nunca houve e não haverá depois, segundo palavras do Senhor Jesus. Mas no final chegará o momento do parto. Qual é o resultado do parto? Pela Bíblia podemos apreciar que durante a grande tribulação haverá 3 tipos de pessoas. Um tipo são as pessoas que não creram previamente, mas que após o arrebatamento, se converterão e se negarão a receber a marca da besta. Outro coletivo é o dos que se deixaram marcar e por isso perderam toda a oportunidade de serem salvos e serem inscritos no livro da vida. O seu destino final será o lago de fogo durante toda a eternidade. O terceiro grupo é o remanescente de Israel que espera o Messias. Nos nossos dias, esse coletivo é muito consciente dos tempos. Eles sabem que estão a ponto de entrar na semana profetizada por Daniel, a qual Jeremias chama a angústia de Jacó. Eles sabem que sofrerão perseguição e que muitos perecerão. Porém, para eles é uma grande alegria saber que, ainda que o tempo vá ser difícil, aquele que perseverar até o fim, desfrutará da vinda do Messias para reinar na terra. Em outras palavras, depois dessas dores de parto, que são a grande tribulação, vem o parto, que é o reino milenar de Cristo, que será implantado no dia da vinda do Senhor à terra. Marco entre o princípio de dores e dores de parto. Quando o tempo de princípio de dores terminar, ocorrerá aquilo que foi o evento mais esperado dos últimos 2000 anos por todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Redentor e Senhor, o arrebatamento da Igreja. Justo antes de começar a derramar a sua ira, manifestada em 21 juízos sobre os incrédulos, o Senhor vai levar a sua Igreja embora da terra. Para ser parte desse arrebatamento é necessário que a pessoa seja parte da Igreja de Cristo, e isso depende de que tenha crido em Jesus.
com todas as consequências do que significa crer, como já explicamos antes quando se falou da criva da Igreja. Resumindo, desde a Declaração de Independência de Israel em 1948, a humanidade entrou em um tempo qualificado como fim de século. A partir daí, não passará uma geração sem que todas as coisas sejam cumpridas e o Messias venha para reinar sobre a terra, enviando o anticristo e o falso profeta para o lago de fogo. Agora mesmo, no final de fevereiro de 2023, estamos vivendo o tempo conhecido como princípio de dores. As dores aumentam em intensidade e o seu intervalo se encurta rapidamente. Assim que a Igreja for retirada da terra, a humanidade entrará nas dores mais intensas, sofrendo a ira de Deus manifestada em 21 juízos sobre os incrédulos. Nesse tempo Deus tratará com Israel, cumprirá a 70ª semana profetizada por Daniel e Israel será salvo. Tudo isso culminará com o parto do reino milenar de Cristo na terra, que começará com a vinda visível do Senhor Jesus à terra, rodeado de glória e acompanhado pela esposa e os seus exércitos celestiais. As grandes perguntas: onde você estará quando as dores começarem? Onde você estará quando as dores terminarem e o parto acontecer? Nosso material é inédito. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe.